Juliana Costa, com a professora Bárbara Cristal, às quais eu agradeço antecipadamente aqui a colaboração, poder estar aqui conosco. Juliana está chegando aí, a Bárbara também estão entrando, abrindo a câmera, e estamos... Olá, Juliana! Tudo bom? Bom dia, Elias. Como vão vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Agradecer a você agora, sim, com a câmera aberta, podendo te ver melhor, pela sua participação aqui no nosso FONDECF, né? Estamos aqui, nós somos mais 63, são 68 universidades federais, somos um fórum assessor da Andifes, né? Nessa oportunidade conseguimos abrir, né, também para as nossas equipes, né? É a parte boa da pandemia, ampliando aí a envergadura, né, de que nós, na possibilidade que nós possamos disseminar o conhecimento, né? Tivemos um problema agora pela manhã, que não poderíamos imaginar, né? A plataforma do YouTube saiu do ar, mas já retornou, já estamos transmitindo pelo YouTube. Então, Juliana, queria te agradecer imensamente, tá? Não vou avançar muito aqui em relação por conta do horário, né, para que nós possamos cumprir a programação. A palavra é sua, Juliana. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Elias. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para poder colocar uma apresentaçãozinha que eu cheguei a desenvolver, até para poder facilitar um pouquinho, né? Vocês estão conseguindo me ver bem? Sim, a sua apresentação entrou agora, a apresentação. Ok, perfeito. Você consegue colocá-la em modo de apresentação? Agora Bom, foi. Perfeito. Agora foi. Então, pessoal, meu nome é Juliana, né? Conforme o Elias já apresentou. Eu tenho aqui para apresentar para vocês também um mini currículo meu, tá? Tá aqui no próximo slide, inclusive. Eu vim falar com vocês sobre essa tão polêmica lei, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. De fato, é uma lei que tem causado uma comoção, né? Ninguém estava esperando que ela surgisse, apesar do pessoal estar dizendo, não, ela vai entrar em vigor, e de repente eis que ela entra em vigor, né? Então, as empresas, organizações, poder público, todos estão tendo que correr para poder se adaptar, né? E vamos lá, aqui eu preparei um mini currículo, eu sou DPO certificada ICSIM, aí eu vou entrar no tema um pouco mais à frente, mas a DPO é similar ao encarregado de dados pessoais que temos na LGPD, que vai ser aquela pessoa que vai trabalhar para poder providenciar, vamos dizer assim, a LGPD dentro da organização. Sou advogada de privacidade e proteção de dados no PG Advogados, já fui vice-presidente da Comissão de Direito Digital, especialista em compliance pelo INSPER, pela LEC e pela PUC de Minas Gerais. Também já atuei como conselheira fiscal pela SEB Geração de SA, que era da Companhia Energética de Brasília. 6 anos como consultora na presidência da SEB Holding, e também atuei como consultora em direito societário e na área trabalhista do escritório do Azevedo 7. Bom, agora sem mais delongas, vamos para as principais abordagens. Aqui nós vamos ter hoje o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais, o que são, e os dados sensíveis, os agentes de tratamento, quem são eles, quem não é agente de tratamento também, quem é o encarregado de proteção de dados, aí eu coloquei o DPO, tá, gente? Eu quero dizer que existe uma diferença, porque o DPO não é daqui do Brasil, aqui nós temos o encarregado, e as atribuições, apesar de serem similares, não são iguais. Temos também os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e as bases legais. Como que é que eu faço o tratamento de dados pessoais dos meus clientes, dos meus colaboradores, dos meus, de terceiros, de fornecedores, como que eu desenvolvo isso, né? Eu preciso de bases legais para poder desenvolver esse tratamento da maneira adequada. Nós vamos chegar mais na frente. E como que se dá o tratamento de dados pessoais do poder público, né? O poder público também deve tratar dados pessoais, também deve atender o titular. Alguns principais documentos, não todos, porque realmente ainda vamos ter mais diretrizes e regulamentações posteriores pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Nós vamos falar também um pouco das sanções, né, que isso que vem aterrorizando aí as empresas de um modo geral.
em relação às boas práticas e governança, o que, particularmente, eu acho que seja uma das melhores partes, né? Porque quando a gente fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente começa lá de cima. A gente fala sobre a governança corporativa, você desce para o compliance, e dentro do compliance você tem a LGPD. Então, por isso que é tão interessante, porque quando você está adequando a organização à Lei Geral de Proteção de Dados, normalmente você precisa de um passo antes. E esse passo antes é justamente adotar medidas de conformidade, políticas de conformidade de um modo geral. Okay? E no final, eu vou falar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós temos aí já os membros indicados, né? Já temos aí um site da própria NPD, nós temos aí um ANFAC, né? E depois eu volto nesses assuntos. Mas vamos lá. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Né? Eu coloquei que é uma lei fundamentada no respeito à privacidade, autodeterminação informativa, inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, entre outros fundamentos. Esses aqui são os fundamentos da lei, né? Que, bom, o respeito à privacidade, ele é algo inerente de muitos e muitos anos atrás. Vem desde a Declaração dos Direitos Humanos e passa pelo nosso Código Civil, nós temos muitas legislações que tratam a respeito disso, né? Nós temos também o Marco Civil da Internet, a diferença dele para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é que ele costuma, assim como a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, são dados pessoais digitais, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, não, ela trata dados pessoais físicos, em papel, e também os digitais, né? E ele visa, com essa autodeterminação informativa, ele gera um direito ao titular, né, a pessoa natural, né? O titular de dados é a pessoa física, a pessoa natural. Cabe ressaltar que as empresas, elas não têm dados tratados, elas tratam dados. Então, quer dizer, se você é uma pessoa física, você pode, e tiver uma atividade comercial, vamos supor que você esteja realizando uma festa, você está fazendo uma festa, e nessa festa você, com uma atividade financeira, né, lucrativa, você precisa de cadastrar as pessoas, os convidados, aquelas pessoas que vão se cadastrar para poder ir naquele evento. Você está tratando dados pessoais? Sim. Você é uma pessoa física? Sim. Então, você precisa obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa é que, aí você tem a pessoa física e a pessoa jurídica, que trata. Por outro lado, você tem o titular, a pessoa física natural, que exerce esse direito de autodeterminação informativa, que pode, enfim, ter direito sobre os seus dados de entrega, como eles são tratados, como eles são armazenados, né? Que cuidados que aquele que trata esses dados deve ter, né? E isso tem relação direta, inclusive, com o investimento que essa empresa ou essa pessoa física faz para poder realizar esses dados, o tratamento desses dados da maneira mais adequada, ok? Então, por isso que eu digo, e aqui eu coloquei até pessoa natural viva, tá? Não existe tratamento de dados de pessoas falecidas, ok? Vamos lá. Dados pessoais e dados sensíveis. Os dados pessoais são diferentes das informações, ok? Os dados são os pequenos granulares de um amontoado de informações. Quando você tem, por exemplo, um contra-cheque, você tem ali muitas informações e também tem muitos dados pessoais. Ele pode tornar uma pessoa de pronto identificada ou identificável. Vou dar um exemplo. Um CPF, né? O CPF de uma pessoa, você não consegue logo de cara colocar essa pessoa como identificada. Você precisa de mais informações para poder identificar essa pessoa. Só com o número de CPF você não conseguiria, só olhando aquela numeração, né? Mas e a biometria? E a fotografia? É identificado na hora, né? Então, os dados pessoais seriam isso. Aquilo que torna dados que possam identificar uma pessoa de maneira rápida ou por outras maneiras identificáveis. Dando um outro exemplo, quando você troca de celular e você precisa
acessar plataformas de banco, e o banco não reconhece o seu celular, né? Ele precisa que você faça novamente um cadastro para que ele saiba que determinada marca, né, determinado modelo ou e-mail pertence àquele correntista, porque ele precisa dar a você, titular, essa segurança de que outra pessoa não vai fazer o mesmo, não vai realizar transações em outros aparelhos ou celulares, né? O mesmo em relação ao computador, você tem ali um númerozinho de IP, aquilo ali é um dado pessoal, você consegue, por outros meios, buscar quem é o dono daquele dado, né? Mesmo que você não consiga identificar, porque várias pessoas possam acessar aquela mesma máquina, você tem uma ideia, então aquilo é identificável, certo? E o dado pessoal sensível, apesar de eu não ter identificado aqui, mas é este conceito de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico político. Quando o dado é referente à saúde. Oi, Bárbara. A Bárbara apareceu aí, tudo bom? A saúde, a vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, né? Ou seja, por que a questão da relação do dado sensível é tão importante no tratamento de dados pessoais? Muitas empresas, muitas organizações, até alguns públicos, claro, eles coletam dados, né? E coletam além daquilo que é necessário. Então, a gente deve se atentar, né? As organizações devem se atentar de uma maneira geral, quais dados estão sendo excessivamente coletados. Eu preciso daquilo, eu preciso daquele dado específico, né? Ainda mais hoje, muitos ainda colocam ali, né, questão de origem racial, convicção religiosa, às vezes a pessoa ela não quer fornecer essa informação, e ela tem todo o direito. E ela tem todo o direito de questionar. Poxa, se eu estou, por exemplo, aderindo a um programa ou como colaborador em algum setor ou área, por que eu tenho que colocar a minha filiação a sindicato? Aí vem a organização e fala, por tal e tal e tal finalidade. Ah, ok. A pessoa pode questionar. Isso é um direito à autodeterminação, né? Então, vamos lá aqui. E aí nós temos os agentes de tratamento, que são aqueles que vão ter de lidar com os dados pessoais. São aqueles que têm que se preocupar com isso de maneira primordial, principalmente o controlador, que é quem decide tudo sobre o dado pessoal. Ele faz, normalmente, a coleta e decide para repassar aos operadores de dados pessoais, né? O controlador, ele decide, ele mapeia, ele é o maior responsável, ele é que tem que ter muito mais cuidado. Hoje nós temos uma problemática em relação ao controlador e aos operadores, porque muitas pessoas estão fazendo de uma maneira não adequada, achando que são operadores, porque só receberam os dados, mas que, por outro lado, não têm responsabilidade. Todas têm responsabilidade, né? Inclusive, o controlador, quando ele passa os dados para um operador tratar os dados, ele tem que formalizar. Eu digo que tem que formalizar porque eu acredito que seja uma prática que deva ser regulamentada, né? Porque ele tem que tomar conta dos dados pessoais que ele controla. Um exemplo, uma empresa que tenha vários empregados e o processamento da folha de pagamento seja feito por empresa terceirizada. Ele tem que entregar esses dados dos seus colaboradores para um operador, a empresa terceirizada. Ela vai obter esses dados. Por outro lado, ele vai ter que ter um contrato com este operador, ele vai ter que monitorar as atividades desse operador, para saber se ele está cumprindo efetivamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso é muito relevante e muita gente ainda não sabe e só coloca nas cláusulas contratuais que obedece à LGPD. Não é bem assim. Você tem que entender o seu papel ali. Se eu tenho controle, eu sou maior responsável, eu tenho que me resguardar. Por isso que as disposições contratuais, elas são tão relevantes em relação
a esse compartilhamento de dados pessoais que normalmente existem, principalmente quando a gente fala sobre dados pessoais sensíveis. Então, questões de saúde, né, hospitais e clínicas, mexe muito com isso, e realmente a gente pode entender que é algo mais complexo, né? A formalidade, existem maiores formalidades e muito mais medidas de segurança, técnicas e organizacionais que devem ser realizadas por essas pessoas, ok? Definindo aí os agentes de tratamento, eu vou falar sobre um sujeito que não é agente de tratamento, segundo a lei, que é o encarregado de dados pessoais. Hoje nós vemos um boom, né, que a gente vê que as pessoas estão procurando muito por essa profissão nova aí, né, de diversas profissões, mas estão ingressando para poder se especializar nessa questão do encarregado de dados pessoais. E nada mais é do que a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador, e que atua como canal de comunicação entre esse controlador, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É um interlocutor, né? Então, ele faz esse processo, ele analisa, ele faz o parecer, né? Ele precisa trabalhar com equipe. Se você tem um comitê de privacidade, você tem que ter essa comunicação direta com o encarregado, quase que direto, quase sempre você tem que ter essa comunicação, até porque ele vai receber as requisições dos titulares, né? Quando alguém fizer alguma reclamação, ou questionamento, ou solicitação de pedido de gestão, ou portabilidade dos seus próprios dados, quem vai receber, quem deve receber é o encarregado, né? Ele precisa do aval, e também precisa que a alta administração forneça os elementos necessários para que ele possa responder, assim como ele também precisará das outras áreas, né, de cada uma das áreas, a depender de onde é coletado esse dado pessoal, seja dos recursos humanos, seja da área de finanças, seja do site, né, porque a coleta de dados pessoais, ela pode ser realizada por inúmeros meios. Por isso é que uma empresa precisa estar bem preparada, porque na hora que você está realizando a adequação, você precisa fazer um inventário e um mapeamento geral, por onde que entra, por onde que sai o dado, como que ele é tratado, quais são as finalidades dele, é necessário essa coleta ou não, né? E o posterior descarte. Muitas empresas que já estão em vias de adequação, já possuem essas documentações específicas e já começaram a padronizar esses processos. É muito importante que isso seja feito na esfera pública e na privada, né? E que em cada área entenda as suas definições sobre o que é o dado pessoal, quais são as responsabilidades que ela precisa ter em relação a isso, né? E o que pode ser ou não feito diante das políticas e da regulamentação que ela recebe. Nós temos as políticas, nós temos as normas, e nós temos, acima disso, os regulamentos que vão surgir, né? Nós temos a lei geral, mas nós vamos ainda ter a ANPD, que tratará algumas situações pontuais. Então, a gente vai fazendo as adequações de uma maneira até muito além, né? Eu digo que ela até além. Às vezes a autoridade nacional pode até nem chegar a pedir a ter tantas exigências, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, como dizem alguns, né? Bom, vamos lá. Aqui são os princípios da LGPD, né? Quando você vai realizar a implementação de dados pessoais na sua empresa, você necessariamente precisa seguir todos esses princípios. Princípio da finalidade. Finalidade, adequação e necessidade é um trinômio indispensável que você precisa utilizar. Por que eu digo que é um trinômio indispensável? Até para você poder dizer que está realizando determinado tratamento de dados pessoais com uma finalidade que é chamada de legítimo interesse, que é uma base legal, você precisa realizar todo um procedimento técnico para ver quais riscos a sua organização, a sua empresa, a sua área, o seu órgão está exposto, né? E ver e mensurar se você pode mitigá-lo, o que você pode fazer.
é um balanceamento e a proporcionalidade, para ver se você realmente pode se utilizar de legítimo interesse. A finalidade tem que ser explícita, explicada para aquele titular. Olha, estou coletando seu dado pessoal por tais e tais e tais motivos. E inerente ao seu negócio. Da mesma forma, ele deve estar adequado e ser necessário para a prestação daquele serviço. Né? A qualidade desses dados também, ela obedece aos princípios da segurança da informação, que eles dizem que são o CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. A transparência é a que diz sobre eles estarem disponíveis, né? Essa disponibilidade ser de uma maneira em que haja um fácil acesso. A segurança, por outro lado, fala sobre as medidas de segurança adotadas pela empresa. Ele pode fazer esse questionamento. Eu gostaria de saber quais medidas de segurança essa organização possui para poder tratar os meus dados, e quero saber se está tudo certo, se já realizaram processos. Existem pessoas, existem titulares que fazem essa pergunta, né? Prevenção, antes mesmo que ocorra alguma coisa, eu vou me utilizar de princípios que prevejam possíveis ocasiões de ameaças e vulnerabilidades. Não discriminação, utilização de dados pessoais para fins discriminatórios, isso também diz respeito a redes sociais, né? Porque muitas vezes a gente fala, a pessoa deixa o perfil aberto, acha que o dado está público, a gente vai lá e coleta aquele dado e utiliza com fins discriminatórios, isso não pode. A responsabilização e a prestação de contas fala justamente sobre isso. Eu acho que o controlador, eles falam sobre accountability, né? A responsabilização e a prestação de contas é a guarda certa das evidências e registros dos dados pessoais. Você tem que manter aquilo ali, porque você tem a responsabilidade perante o titular, ok? E aqui nós entramos no que a gente chama, na lei de hipóteses para tratamento, mas que muitas vezes a gente também utiliza como bases legais para tratamento, né? A gente usa o consentimento, hoje todo mundo fala, nossa, mas eu preciso do consentimento para tudo. Não, não é para tudo, por incrível que pareça. Né? As pessoas falam, mas você não deu meu consentimento. O consentimento, é muito importante que a gente saiba que é apenas uma das bases legais. E não deve ser colocada para todas, né, de uma maneira indiscriminada. Não, consentimento é apenas para determinados casos. Tá? Vamos olhar aqui, observar aqui, que a gente tem 10 possibilidades aqui, em que nós podemos realizar o tratamento de dados pessoais, quer dizer, 9 que não sejam consentimento. Nós temos a obrigação legal regulatória, ou seja, trato dados por meio de leis ou regulamentos, então eu tenho total autonomia, né, então eu não preciso do consentimento. Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida a anonimização, ou seja, agora que a gente vive nesse período de pandemia, né, quantas pessoas no laboratório, quantas pessoas adquiriram COVID do sexo feminino, por exemplo, de tal idade a tal idade, né? As pessoas que estão ali naqueles dados, os dados pessoais delas estão anonimizados, ninguém mexe, né? Então, quer dizer, existem os critérios para anonimização, assim como existem os critérios para pseudonimização. A lei não é muito clara em relação à pseudonimização, mas a diferença, basicamente, é que, enquanto que você não tem possibilidade de reverter, né, algo que é anonimizado, você não consegue reverter, ali, apesar de que, hoje em dia, tudo é possível, você consegue, a gente vê que na segurança da informação existe essa possibilidade, na pseudonimização, basta a reunião de algumas informações que você consegue identificar uma pessoa, ok? Então, a garantia da anonimização é para tratamento de dados, mas ela deve, para estudos ou órgãos de pesquisa, né? Até por questão de saúde pública, a gente pode colocar aí políticas públicas que podem ser implementadas diante disso e interesse público de modo geral. Execução de contrato, né? Por exemplo, eu ingressei numa empresa agora e preciso faço um contrato mesmo, aquele contrato de execução de contrato com todos os meus dados pessoais que eu entrego para o departamento pessoal, para o recursos humanos, aquilo ali, ele é considerado uma execução de contrato.
Inclusive, entrega de currículo também, porque é uma potencial, né? Há uma potencial contratação, né? Expectativa de contratação, tá? Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Bom, isso aí diz respeito às questões processuais, né? Quando você entra em procedimento administrativo ou uma ação judicial, então você realiza tratamento de dados, escritórios de advocacia, né? Normalmente realizam isso. Proteção da vida e incolumidade física do titular ou de terceiro e tutela da saúde. Bom, às vezes a pessoa não tem a menor condição de, ela está num lugar e existe uma situação que é uma situação muito complicada de saúde e você como empresa precisa fazer o que é melhor para ela. Então, você vai tratar os dados dela para alguma finalidade, você vai encaminhar e vai transferir para alguma empresa de diagnóstico específico. Você coloca ali a ciência, porque você precisará de fazer esse tratamento de dados com uso compartilhado e etc. Sempre garantindo, claro, toda a segurança e informando ao titular de dados o que você está fazendo, né? O interesse legítimo, eu acho que eu vou ocultar aqui. O interesse legítimo, ele é algo muito interessante e que muitas empresas têm se utilizado, tá? O interesse legítimo foi quando eu mencionei dos princípios, né? Os princípios, quando eu falei da adequação, finalidade e necessidade, né? Nós precisamos fazer o balanceamento. Eu posso tratar esses dados para o bem do meu cliente? Agora eu vou entrar no exemplo para poder explicar o interesse legítimo. Tem uma farmácia. Eu tenho uma farmácia e determinado cliente, todos os meses, compra a mesma medicação. É interesse do meu cliente que, quando aquele determinado produto entrar em promoção, eu coloque para ele, ou encaminhe um SMS ou alguma coisa relativa, ou seja, eu vou ter que ter os dados pessoais daquele cliente, de que ele pode ter determinada condição de saúde, por isso ele toma determinada medicação. Eu posso reter isso? O interesse é meu, porque tem relação com a minha atividade, né? E também é benéfico. Então, esse que é o balanceamento, é a proporcionalidade do legítimo interesse. E existe um procedimento que pode ser realizado, a gente chama de LIA, né? E só que ainda não existe regulamentação aqui sobre isso. E as definições sobre legítimo interesse, muitas vezes, vão ser direcionadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. No entanto, muitas organizações já adotam esse procedimento e têm feito, né? Até porque precisam, até para a questão do marketing da própria empresa. E, por fim, nós podemos tratar os dados pessoais para proteção ao crédito, né? Então, por exemplo, eu quero pegar um empréstimo, poxa, a empresa precisa saber, claro que dentro do bom senso e das limitações, ela precisa saber se realmente essa oferta de crédito, essa pessoa está podendo, né, eu posso fornecer crédito a essa pessoa, e etc. Muito utilizada em bancos, né, nessas empresas também que realizam a proteção ao crédito. Então, essa específica, ela é específica mesmo para determinadas organizações. Vamos lá. Agora eu vou entrar no tratamento de dados para o poder público. O poder público precisa tratar dados pessoais? Sim. É igual, é idêntico? Não, não é igual, não é idêntico, mas precisa tratar. Da mesma forma, precisa cumprir os princípios, da mesma forma, pode se utilizar de muitas hipóteses de tratamento, né? E a finalidade, primordialmente, é o interesse público e a realização de políticas públicas. Então, normalmente, quando o poder público for tratar determinados dados pessoais, o que ele vai fazer? Ele vai descrever aquela finalidade, talvez não coloque somente interesse público, mas ele realmente descreva que essa finalidade é para o bem maior, social, e sobre determinado tema, sobre determinado assunto, quiçá uma audiência pública sobre isso, né? Os sistemas entre os órgãos públicos devem ser interoperáveis, eles devem conversar um com o outro. Já viu aquele sistema das organizações antigas defasados, que estão cheios de errinhos, e que normalmente chega a pessoa para poder fazer o tratamento daqueles dados, alguém da segurança da informação, alguém da tecnologia da informação, e começa a se descabelar ali, e fala, meu Deus, eu tenho tantos dados legados aqui, o que eu vou fazer com esses dados? Os sistemas não conversam, a empresa já contratou novos sistemas,
Então, o poder público, pelo menos no tratamento de dados que ele fizer, ele precisa garantir essa conversa entre os sistemas, né? Inclusive, agora nós temos essa questão da unificação, né, federal, de que os dados pessoais vão ser unificados, o que vai melhorar, né, desburocratizar um pouco. Vamos ver como é que vai ficar isso mais para frente, né? Também precisa de um encarregado de dados. Nós vemos aí algumas portarias saindo, né, no sentido de fazer algumas nomeações, presta o treinamento, a pessoa fica ali sabendo, o gestor, alguém da área ou de uma área afim, faz aquele treinamento técnico, ou tira ou não tira imediatamente uma certificação, e começa a atuar por aquele órgão para poder ser este canal de comunicação. Uma observação é sobre os serviços notariais e de registros. Se eles não atuarem por delegação de poder público, eles vão ter que responder como direito privado. Mas tudo que for direcionado para direito público, inclusive essas empresas, as empresas que atuam no regime de concorrência, empresas públicas, sociedade de economia mista, essas, se atuarem com o poder público, elas vão responder como tratamento de dados pelo poder público, finalidade, interesse público, políticas públicas e essa realização. Diferentemente das que atuarem nesse regime concorrencial, que obedecerão as relacionadas ao direito privado. E qual é a grande diferença entre, que eu acho que eu não coloquei aqui, mas que pelo menos para mim, é muito importante. Poder público paga multa? Não. Poder público recebe regulamentações, recomendações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o que ele deve realizar, as correções, né, o que ele deve, as melhorias que ele deve fazer. Mas ele não recebe as sanções como as organizações normalmente recebem, né? O pessoal estava falando 2% do faturamento, mas o limite 50 milhões. Socorro, não existe isso no poder público. Em relação à transferência de dados pessoais sem o consentimento do titular, é porque ela é realizada entre os órgãos, de uma maneira geral. Então, é uma base legal utilizada pelo poder público, tá? A gente pode, por assim dizer, né? Agora, se eventualmente o poder público precisar compartilhar dados com o setor privado, aí sim ele precisará da anuência do consentimento do titular de dados pessoais. Alguns documentos importantes que eu acho que são interessantes da gente colocar, né? Eu coloquei aqui embaixo o último, que eu estava falando sobre o legítimo interesse, que é o procedimento de LIA, para fins de atribuição de legítimo interesse. É esse procedimento que eu acho que é importante. Claro que com a regulamentação da NPD, muito vai ser mudado, muito vai ser modificado. Mas por que não você já garantir essa adequação de pronto, se você já tem como mensurar, né? O que você pode, o que você não pode fazer, de acordo com os princípios da lei. Você pode se utilizar dos princípios da lei, né? Então, diante de tudo isso, você precisa, em primeiro lugar, ter uma política de governança de dados pessoais. Você vai de cima para baixo, né? Antes disso, muitas vezes você já tem um código de ética instituído. Quando não tiver, faça-se a política de governança. Você deve ter um aviso de privacidade, é muito importante. O aviso de privacidade, ele vai direcionado para o público, enquanto que a política é um documento interno, o aviso é um documento externo. Você deverá também ter a política de cookies. Por que você tem que ter a política de cookies? Se o seu site coleta cookies, você tem que ter uma política relativa, né? Existem diversos tipos de cookies, mas muitas vezes existem os necessários, que são aqueles para otimizar os serviços que são realizados naquele site. Existem também os analytics, que junto com os outros, eles fazem a mensuração, também melhoram a sua performance quando você entra em determinado site. Sabe, quando você clica naquele site, ele já abre muitas coisas? Pois é, mas os cookies, eles são arquivos que eles fazem coletas. E muitas vezes, para fins do marketing, né, eles fazem a sua perfilização. Perfilização. Eles montam um perfil. Eles sabem se você gosta de roupa, determinado sapato, você compra determinada medicação, aí coloca tudo aquilo ali
ao seu dispor, né? São aqueles documentários que a gente viu, né? O Dilema das Redes, que todo mundo ficou muito impressionado. Pois é, está tudo muito relacionado a isso. E por isso que, para a sua empresa, a sua organização, o órgão público ser ético, também precisa pensar nesse sentido. Temos o formulário de resposta ao direito dos titulares, que é requisito essencial e consta na lei. Você deve garantir a ele que você tem um canal aberto para comunicação, né? Então, quer dizer, você tem os questionamentos. Eu quero saber quais são os meus dados que são tratados aí. Ok. Você pega aquele período razoável, por meio da lei, né? Muitas vezes tem se utilizado um prazo de 15 dias para essa resposta, né? Mas não é nada regulamentado ainda, mas que seja o mais rápido possível, você responde quais são os dados que você possui, se você precisa realizar uma alteração, se você precisa realizar algum tipo de atualização, também deve ser necessário, né? E tudo relacionado às bases legais. Nada é apagado e nada deve ser. E aí a gente entra no outro tópico que fala do registro das atividades de processamento de dados pessoais. Né? O registro de processamento das atividades, ele deve ser realizado pelo controlador e pelo operador. E o controlador também deve pedir essas evidências e registros para o operador. Se o operador é uma empresa terceirizada que cuida dos dados que são de responsabilidade do controlador, o controlador deve pedir, né, deve solicitar ao operador, de tanto em tanto tempo, eu quero que você me envie todos esses registros, né, como que permaneceu, o armazenamento, como que ficou, se existe a necessidade de descarte, como que foi, os históricos, né. Hoje, principalmente, você precisará, quais as medidas as empresas estão tomando, para garantir que efetivamente haja uma segurança. Existe a criptografia desses dados, eles são criptografados, né? Então, existe uma política de backup restore, existe uma política de segurança cibernética, ou a contratação de um seguro cibernético, que hoje está muito em alta. Então, tudo isso precisa ser questionado, né? Pelas empresas que tratam os seus dados. Eu já tenho só 5 minutos, que já vou passar para a Marta. Agora, sobre as sanções. Nós temos a advertência. Isso aqui que a gente está colocando são, normalmente, para as empresas privadas, tá? E todas essas sanções que estão aqui, elas são relativizadas, e também não é, por exemplo, vou aplicar aqui hoje a suspensão. Não. Você precisa dar os meios, né, e os modos, por exemplo, primeiro você dá uma advertência, depois você dá uma multa simples, né, até 2%, limitado, né, deveria ser limitado, no total 50 milhões, isso vai depender do faturamento da empresa também, né, então é claro que como que um quiosque vai conseguir, né, receber uma multa de 50 milhões, mas existem perguntas nesse sentido também para nós. Então, tudo isso pode ocorrer. O bloqueio dos dados, a eliminação dos dados pessoais relacionado àquela operação, a suspensão por até 6 meses, a proibição do exercício de atividades de processamento e tratamento de dados pessoais. Essa infração pode ser publicizada na imprensa. Então, tudo isso são sanções, né? E as multas diárias, também observado ao limite total, e a multa diária é relativa a cada uma das infrações. Tá? Não é no geral. Essas são as sanções. Não se aplicam ao poder público. O poder público são as recomendações. Até o momento, né? Porque nós ainda vamos ver o que a ANPD vai decidir nesse sentido. Boas práticas e governança. Né? Boas práticas de governança é preocupação na implantação dessas medidas de segurança, técnicas e administrativas, a comunicação com a ANPD e, quando necessário, ao titular dos dados em prazo razoável, que, conforme eu falei, vai ser definido. Qualquer ocorrência de incidente, comunica a ANPD. Foram afetados dados pessoais de muitas pessoas, vamos ver como é que está isso aqui, de quantas pessoas você vai mensurar. Aí você, a depender, você pode sim avisar e deve avisar o titular dos dados sobre a ocorrência, o que aconteceu, quais as medidas que você teve para poder mitigar esses riscos.
tudo isso é relevante na hora de uma eventual aplicação de multa. Muitas vezes a empresa pode até não ser multada, porque cumpriu isso. Todas as empresas estão fadadas a sofrerem uma situação como essa, porque a situação, essa questão de ocorrências de ataques, né, ataques cibernéticos, os hackers, que eu não gosto de falar de hackers, eu gosto de falar de crackers, né, porque os hackers são do bem, são éticos, então, tudo isso pode acontecer, por maiores que sejam os critérios, mas o importante é que você tenha essas políticas garantidas, os procedimentos e as maneiras de contê-los, né? A realização dos treinamentos e conscientização dos colaboradores, com workshops, com dinâmicas, é muito importante, né? Inclusive o investimento em capacitação, a implementação desse plano de governança, a procedimentalização e padronização de fases, o que vai ser entregue, as etapas, né? Fase 1, fase 2, fase 3, deixe tudo faseado, porque é muito mais fácil. E utilize o que é mais urgente na frente, né? E, por fim, eu gostaria de falar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que foi criada depois da nossa LGPD, integra atualmente a Presidência da República. Aí, sobre o decreto 10.474, a nomeação do Conselho Diretor ocorreu no dia 6 de novembro, e enquanto não temos multa, nós temos, essa é a má notícia, nós temos o PROCON, o SENACON e temos o Judiciário. Por que eu digo que é a má notícia, viu, gente? É porque, normalmente, nós temos a LGPD em vigor, mas a ANPD não pode aplicar sanções até agosto de 2021. No entanto, as pessoas têm recorrido ao Judiciário. Então, quer dizer, boa notícia para as pessoas e uma má notícia para as empresas, para as organizações, porque essa adaptação tem que ser muito mais premente, muito mais necessária. Bom, eu falei muito rápido, eu acho, mas eu acredito que tenha deixado aí algumas considerações, né, sobre essa questão do judiciário. Já existem algumas ações em andamento, tá, tem violações, é só colocar no Google, violações ANPPD, que é da Agência Nacional de Proteção, da associação, que essas violações, a gente vai ver todas aí, tá bom? Muito obrigada, eu gostaria de deixar um abraço a todos, agradecer a oportunidade, e agora vocês seguem com a super competente Bárbara, que vai prosseguir aí no andamento dessas informações. Obrigada, Bárbara. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Ah. Oi, Bárbara, bom dia. Eu acho que quando você entrou na sala, você não marcou o microfone, Bárbara, a gente não lhe escuta. Eu estou vendo aqui no seu nomezinho que está marcado só o fone. Talvez você tenha que sair novamente. Deixa eu ver aqui se o Diego consegue. É necessário sair da sala, entrar novamente e marcar a opção lá do microfone. Foi escolhida a opção de só ouvir.
Bom, pessoal, enquanto a Bárbara tenta entrar aqui na nossa apresentação, caso vocês tenham alguma dúvida aí para a professora Juliana e queiram fazer, ela está à disposição aí para responder, com certeza. A Celestina perguntou aqui sobre o material, Celestina. A gente vai disponibilizar lá, manda o link para você com todo o material das apresentações aqui do evento, ok? Estou vendo aqui no chat, Juliana, tem uma pergunta aqui do Heriberto. Ele pergunta assim: professora Juliana, eu posso enviar para o banco o valor de desconto em folha de pagamento de uma rubrica para comprovar o pagamento a um servidor? Sei que seja um pouco específico, né, porque realmente é bem focado aqui no nosso apoio, mas o que eu estou entendendo, ele questiona se é possível enviar dados, né, pessoais do servidor para o banco para comprovar esse desconto em folha. Olha, Elivelto, eu acredito que você possa fazer esses encaminhamentos sim, tá? É importante que, por exemplo, a gente tenha essa diferenciação entre os órgãos públicos e as empresas privadas de um modo geral. E que, o que é mais importante de tudo, tá, gente? Que é importante que vocês saibam. É muito necessário que haja essa informação ao titular sobre essa finalidade específica. Quer dizer, você está dizendo aqui, Elivelto, me corrija se eu estiver errada, né? Posso enviar para o banco o valor de desconto em folha de pagamento de uma rúbrica para comprovar o pagamento do servidor? Pois é, você, por outro lado, você tem essa autorização, né? Você não é consentimento, veja bem. Eu estou falando assim, se já existe uma relação entre vocês, então não há problema. Entendeu? Mas se não existe essa relação, é importante que seja comunicado, tá? Bárbara, se nos escuta? Eu tô sim, você está me ouvindo agora? Agora sim. Ah, que susto. Pessoal, tudo bem? Quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Bárbara Cristal, a minha área é combate à corrupção, compliance e principalmente implementação, né, de área de controle e toda essa parte de investimento. Né? Eu sou conhecida pelas auditorias acima de 10 milhões de reais, com busca e apreensão, né, são a parte aí que é de fraudes e irregularidades. E aí eu conheci a Juliana, ou agora essa gestão aí completamente nova para todo mundo, que é de GPDs, que a função é de controle interno. Então, é do controle, que a função tem tudo a ver com ciência pública, dados abertos, que é o maior desafio que até o presente momento a gente teve. Por quê? Tem muita sinergia das áreas. Entanto, tem pontos que parecem ser divergentes, né? E com segurança jurídica. Oi? Vou interromper um pouquinho. Professor Juliana, você consegue fechar o microfone que a gente está na fala da Bárbara? Por favor. Só tô com o microfone. Ó. Se melhora, se eu segurar assim. Fala alguma coisa? Aparentemente você está com dois equipamentos ligados ao mesmo tempo. Desfone? Não, pior que não. Peraí, deixa eu desligar aqui, ó. Melhorou alguma coisa? O som está saindo duplicado ainda. O YouTube está aberto? Não, só usar mesmo. Fechadinho. Vou desligar. Estava respondendo uma perguntinha. Ó, vê se melhorou alguma. Melhorou? Sim. Agora sim. Tem uma peculiaridade muito grande, né? Uma situação nova para a pública recentemente tem colocado os dados abertos, né? Hoje no Brasil, apenas 4%, né, dos municípios têm suas controladorias e mais do que isso, né, nas 4 macrofunções. Então, essa linha de promoção da integridade pública, ela praticamente ela é incipiente na gestão, está completamente vinculada ao perfil de ciência pública, que são os abertos. Só que agora, com a LGPD, esses dados abertos, além deles acessível, uma linguagem simples, né, completamente mensível aí sobre os órgãos públicos em relação às efetividades das políticas, você também tem a lei de proteção dos dados.
Então, vocês imaginam, além de olhar principalmente a questão do gasto público, nós vamos ver como funciona muitas questões que até hoje, em relação às públicas não ficavam claras, tá? Para cirurgias, né? Filas para medicamentos. Então, por que eu digo isso? Porque quando a Juliana coloca que os dados são sensíveis e que você tem dado muito grande de como você vai tratar, tem uma questão que é muito séria, né? As pessoas podem, sim, se sentirem desrespeitadas no seu direito e pedir indenização às prefeituras, aos governos estaduais, por esses dados não estarem da forma correta, tá? Então, assim, todas as pontuações que ela fez são extremamente importantes em relação a como vamos dos dados da gestão pública. Agora, o que eu coloquei aí? Como a LGPD se relaciona com compliance? Em 100%, tá? Se hoje criarem uma área que vai atuar com LGPD em relação a portarias, manuais, se vocês não tinham anteriormente uma compliance configurada, né? Você não teria como ter aí praticamente a designação para a atribuição sem ter minimamente um diagnóstico de todos os dados públicos e principalmente você teria que ter primeiro a transparência das informações, né, o tratamento dos dados públicos para também protegê-los. Então, é uma construção concomitante. Tem muitos municípios hoje que estão aí em primeiro lugar em transparência pública, né? Existem diversos rankings do Ministério Público, tem outros rankings individuais que também estão ligados a dados inteligentes. E esse perfil da LGPD é muito forte nessa competitividade internacional dos municípios. Não sei se vocês sabiam disso, mas uma coisa extremamente importante, antes já colocou a questão da festa, eu achei muito interessante. O exemplo, ele torna muito mais acessível ao nosso dia a dia. No entanto, desafios públicas são gigantescos. Por quê? Porque tudo que é atividade de uma secretaria, a informação tem que estar transparente, disponível e dada, né? É isso que a gente determina e é isso que a gente vem também no órgão público. Então, quando se coloca, né, em forma a LGPD está relacionada com compliance, é em 100% entende? E mais grave do que isso, né, na minha opinião, também uma grande oportunidade, um desafio muito enorme mesmo, que é o quê? A função do controlador, né, a função do Compliance Office em relação a essa proteção dos dados públicos, porque terá que ser ensinado, assim como a ensinada, assim como toda a parte de dados abertos está sendo ensinada hoje, tá? Por que a gente diz isso? Para vocês poderem aonde a máquina pública quer chegar, tá? Tem um perfil que é de blockchain, inteligência artificial, em que essas informações, elas são extremamente relevantes, né? Elas são extremamente importantes aí para que se tenha, de fato, resultados. Então, hoje, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Por que eu digo isso? Com um único CPF, você consegue aí, se você não souber proteger as informações, saber quais são as doenças que uma pessoa tem e que de forma a essa exposição poderia de fato impactar na vida das pessoas, não fosse tratada de uma forma, fosse tratada de uma forma específica. Então, muitas peculiaridades que talvez elas não percebam, mas cruzamento simples. Podemos ter informações dos usuários públicos de uma forma muito extensiva, que às vezes uma empresa privada, ou talvez de interesse um tipo de lobby, algum tipo de interesse específico, poderia sim acarretar em muito negativos em relação a essas informações. Quando a Juliana colocou aí o algoritmo utilizado das redes sociais para a indução, né, que a gente fala que é a indução por meio de inteligência artificial de comportamentos, né, que é a moda agora, né, em relação à questão democrática, como você impactar democracias, como você impactar principalmente, né, as ações frente a eleições, as ações frente que muito pontuais que seriam de referendo, né, essa ciência aí, que ela é toda matematicamente criada,
Isso é uma questão hoje muito, muito importante. Então, é por isso que vem aí a lei de proteção dos dados, tanto para o serviço público quanto para o serviço privado. Então, quando eu quero colocar esse ponto, eu quero deixar que vocês entendam que não é uma simplesmente implementação de mais uma regrinha no setor público. É actos do ordenamento jurídico e também com consequências muito grandes em relação à vida do ser humano e às grandes democracias, tá? Mundiais do Brasil. Então, isso é importante que vocês entendam. E um outro ponto é, né, quando a gente coloca aqui, que eu achei bem interessante vocês começarem a se interessar pelo assunto, óbvio que no período que a gente está falando aqui, para poder aprofundar tanto no compliance quanto no perfil de LGPD, demora um pouco mais de tempo. Mas para vocês darem uma pincelada de informações, que eu acho que é importante, é a questão de a gente pensar nos 10 princípios da proteção de dados, tá? Primeiro deles aí, os titulares têm amplo direito seus dados, incluindo informação, retificação, cancelamento, oposição e portabilidade. Nós temos que entender que direito as informações. Isso é extremamente relevante de que seja de fato protegido. Outra questão aí, o consentimento do titular é uma das 10 possibilidades que legitima o tratamento de dados. Você tem que ter um momento no seu aí que a pessoa, de fato, deu um okzinho, deu um check, né? Teoricamente, de um jeito digital aí, que as informações delas possam ser usadas. Não sei se vocês já perceberam que muitos sites hoje dá um ok em que você concorda com o que está regulamentado ali. Dentro daquelas normativas, isso é uma questão de proteção dos dados em muitas empresas e também no setor público, tá? Claro que isso tem um certo choque com algumas questões. Você precisa de algum tipo de... Você está criando algum tipo de obstáculo. Então, isso, como a Juliana também comentou, vai ter que ser bem regulamentado para que não tenha divergência em relação, tá? Então, esses são pontos importantes. Obrigação de notificar, tá? Incidentes envolvendo os dados. Isso acontece muito. Existem algumas empresas que normalmente você quer deixar guardar, né, entre o nível estratégico e não passando ao cliente. Isso é um caso muito grave, tá, gente? Para o setor público também. Você não pode não notificar a sociedade, não pode não notificar o seu cliente quando tem aí um vazamento de informações. Oi? Você me escuta, Bárbara? Ouço? Bárbara, perdão, mas a gente não está conseguindo muito bem. Não está conseguindo ouvir nada? Está muito ruim. O áudio está muito eco, está dando retorno. Você não está conectado no YouTube, não está com nenhum outro dispositivo conectado. Estou só com os slides abertos, mais nada. Seu celular está no alto-falante, por acaso? Não, o celular é normal. Tá, deixa eu ver aqui. Porque tá dando muito retorno. Tipo, eu falando e não escutando. Aí tá não o pessoal não tá conseguindo me entender. Que pena. Porque é só o celular mesmo. Fiz 3 reuniões hoje, você acredita? E funcionou normal. Eu fiz uma pelo Zoom e uma pelo Skype, né? Esse daí eu nunca usei. Não sei se tem alguma diferença. Deixa eu só verificar se a gente tá... Seu YouTube não está aberto, não é isso? Não está não. Só está aberto a apresentação e o WhatsApp. Tá. Você tem algum fone? Consegue colocar algum fone para a gente fazer uma teste? Não, nem estou agora. Não estou agora, não. Tá, então vamos seguir a questão. Não tem problema nenhum. Ó, o que eu acho importante, só para a gente poder finalizar, então, já que está muito ruim o áudio, tá? Que vocês entendam, principalmente, que eu acho que é fundamental, tá? Quem pode aí ser um compliance officer, tá? Isso não tem nada a ver com advogado, contador, tem as mais diferentes áreas que possam ser um compliance officer, principalmente na questão do LGPD, tá? Isso é fundamental que vocês entendam, porque o que é importante? Você ter aí um grupo
multifacetado que possa tratar os dados e as informações. Então, pode ter engenheiros, controladores, auditores, administradores, advogados e tecnólogos da informação, tá bom? Então, esses 2 pontos aí eu acho fundamental. Eu deixei para vocês uma coisa que é super importante, existe diferença entre os crimes eletrônicos, os crimes cibernéticos, tá, e os crimes digitais. Por que eu estou colocando isso, tá? Porque essa vai ser a nova pauta aí em relação à questão do setor público. Não tenho dúvida que toda a parte de compliance, ela tem um perfil opinativo e punitivo, que tem consequências administrativas, penais e civis, tá? Perfeito, Bárbara. Gente, foi um prazer. Tá ruim o áudio. Numa próxima aí a gente tenta fazer de uma outra forma. Um beijo e muito obrigada pelo convite. Bárbara, a gente é que agradece a sua participação, a participação da professora Juliana também. Eu vou pedir só para você colocar seu microfone no mudo um pouquinho, para não dar esse retorno, por favor. É um tema bastante... Bárbara? Bom, pessoal, mais uma vez agradecer à professora Juliana e à Bárbara pela apresentação, né? Pena, Bárbara, realmente a gente estava com esse probleminha no áudio, estava dando muito eco. A gente conseguiu entender boa parte que você colocou, mas no finalzinho estava um pouco difícil, mas enfim. Hoje realmente está dando tudo, né? O YouTube fora, a plataforma do Google Meet fora, enfim. Parece que as plataformas hoje resolveram complicar um pouquinho. Mas, enfim, é um tema bastante relevante, eu acho que é bastante importante para todo mundo que trabalha, né, nessa área de contabilidade, finanças, de orçamento. Eu acho que é muito sensível essa questão, principalmente na área pública, como a professora Juliana bem colocou, porque muitas vezes a gente confunde, né, aquela questão, assim, aquela obrigatoriedade que a gente tem de colocar esses dados, né, de forma pública, por sermos órgãos públicos, né? Então, existe uma linha muito sensível aí entre o que realmente precisa ser divulgado para atender à lei de transparência e da publicidade, mas também aquele cuidado de a gente não estar, né, cumprindo esse princípio da transparência e da publicidade e, ao mesmo tempo, infringindo uma lei, uma norma, por estar divulgando dados que não deveriam estar ali daquela forma, né? Então, a gente vê como exemplo o portal da transparência, né, que divulga o salário dos servidores, mas quando a gente consulta um servidor, você vê que o CPF dele vem com os asteriscos. Assim, o CPF, por exemplo, não vem completo, né, professora? Então, eu acho que é muito isso. Eu vi até que a senhora respondeu uma pergunta aqui do William, que eu ia colocar para você agora, é justamente a nossa dificuldade realmente é essa, né, entender o que é que eu posso divulgar, porque eu tenho que divulgar porque é público, mas, ao mesmo tempo, o que é que eu preciso ali colocar um asteriscozinho, porque é um dado pessoal e a gente não pode realmente torná-lo ele 100% público, né? Então, acho que essa sensibilidade do setor público é uma coisa que a gente precisa discutir bastante ainda. Daniel, é verdade. Muita gente está se questionando a respeito disso, mas o problema é o uso indiscriminado, tá? Desses dados pessoais que são colocados como públicos. A gente vê aí o exemplo das MEIs. A MEI, ela se confunde, se confunde, né? A pessoa física com a pessoa jurídica. E estão os dados, né? O problema é a utilização deles. E, de fato, a lei da transparência, ela vem fazer esse balanceamento, né? Nada muito restrito, mas com tratamento feito adequadamente. Perfeito. Bom, então, assim, da minha parte, agradecer a participação sua, professora Bárbara. Acho que não é um tema que se esgota aqui nessa nossa reunião. Eu acho que a gente vai demandar bastante vocês ainda no futuro, né? Eu acho que sempre é assim, né? Essa iniciativa, ela inicia pelo setor privado, o setor privado se apropria, né, dessas novas mudanças, e o setor público, ele sempre tem um pouquinho de atraso, né? A gente vai andando ali sempre atrás, esperando, e eu acho que a gente ainda vai demandar muito esse assunto aqui na esfera pública.
agradecer mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, e espero contar com vocês em eventos futuros. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Bom dia. Bom, pessoal, vamos dar aqui prosseguimento ao nosso evento. O professor Diogo Duarte já está aqui na área, grande parceiro do fórum. Boa tarde. Bom dia, Diogo. Tudo bom, meu amigo? Bom dia. Tudo ótimo, meu irmão. Primeiro, quero dizer que é um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez. Uma grande honra. Prazer é todo nosso, meu amigo. Sempre é um grande momento de aprendizado quando você está nos nossos eventos, né? Compartilhando esse conhecimento aí, essa fonte de conhecimento inesgotável aí, sobre esse tema que é tão relevante. E, assim, a gente nunca se cansa de ouvir falar de patrimônio, de almoxarifado, né, porque as mudanças elas são constantes, né? Então, vou deixar vocês aí com a apresentação do professor Diogo, vai trazer um pouquinho aí sobre gestão patrimonial, né, sobre essa nova mudança que a gente vai ter agora na migração por SEADs, enfim. No finalzinho a gente abre aqui novamente para algumas perguntas. Maravilha, maravilha. Olha, eu queria só perguntar inicialmente se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Só se está tudo ok. Para mim está perfeito aqui. Eu vejo e escuto claramente. Maravilha, maravilha. O visual, o vídeo também está tudo ok, o áudio. Eu tive que fazer uma adaptação aqui, porque eu estou no meu estúdio e acabou não havendo integração entre os meus sistemas, como eu faço com o Zoom e Meeting, com a plataforma. Então, eu adaptei. Aí trouxe o celular aqui, mas estou também no computador aqui. Acho que está dando tudo certo. Coloquei o AirDrop, acho que está tudo funcionando e eu fico feliz que isso esteja acontecendo. No sábado, nós já fizemos alguns testes e eu quero aproveitar, gente, só antes das palavras técnicas, por assim dizer, já fazer os meus parabéns, parabenizar o Fundecef, porque desde a primeira vez que eu palestrei no fórum, já há bastante tempo, eu observo que é um dos poucos movimentos no Brasil técnicos para angariar uma determinada classe de servidores, enfim, de universidades. Então, eu acho isso fantástico. Por onde eu passo, eu falo e eu ressalto a importância de grupos técnicos como esse. Eu participo de alguns, não só de universidades, mas de outras instituições, mas esse eu falo que ele é diferenciado. Então, a minha honra e a minha gratidão por esse convite. Gente, a gente vai começar tecnicamente falando e eu preciso que vocês, à medida que a gente vai andando com o conteúdo, que vocês mostrem as suas dúvidas, as suas dificuldades, aquilo que vocês estão no meio da implantação do SEADs, aquilo que vai ser necessário para que vocês possam avançar. Para que isso aconteça, eu queria só perguntar para o Diego, talvez para o Diego, como eu faço aqui para passar o slide. Eu estou tentando passar ele para frente, mas ele está aqui só na primeira página, eu só preciso passar. Antes ele estava ali com o botãozinho de para frente e para trás, aí se alguém puder me fazer essa gentileza... Ok, Diogo, eu estou te colocando como apresentador aqui, tá? Só um segundinho. Beleza, Diegão, beleza. O Diego estava comigo sábado aí, que é um cara incansável. Apareceram? Opa, sempre, né, Diogo? Apareceram os botões de navegação para você? Não, ainda não. Ele aparece só aqui a tela inicial. Só tá. Você está utilizando o celular ou o notebook nesse momento que você está olhando para a tela? Ah, sim. No celular apareceu, agora eu vi. Agora eu vou colocar para o computador, ó. Mudei para o computador. Isso aí. Eu Mudei estou usando o celular só para áudio por causa do AirDrop e vídeo. Aí eu vou passando pelo computador. Eu coloquei agora no teu outro login do computador.